capítulo de História, certo? Página 97 da apostila. A prof já vai estar compartilhando com vocês a tela. Só um momentinho. Vamos estar trabalhando hoje o capítulo 9, o trabalho urbano. Prof, não vai dar chamada porque está na internet, porque tá, tipo, muito ruim a internet aqui em casa. Ok. Sem problema, tá, meu amor? Tá vendo se consegue compartilhar aqui a tela? Miss, agora que eu Miss não, prof. É que eu também estava na aula de inglês, gente. Olha que consegui, olha como é que conseguia o do plural. Quem está falando com a prof? Lorenzo. Ah, agora sim apareceu o Lourenço para a prof. Ó, Ah, o plural, né? Tá, não está no conseguindo videogame. conectar o plural? Eu consegui acessar no videogame. Oh, muito bem. Então, agora que o videogame já está conectado, viu? O videogame também serve para estudar, não é só para jogar. Então, vamos lá. O trabalho urbano. Certo, meus amores? Eu gostaria que alguém começasse lendo aqui para nós. Para mim não tá aparecendo. É porque a prof ainda está abrindo o plural. O plural está demorando um pouquinho para abrir, tá? Ah, tá. Então, por isso que a prof ainda não compartilhou. Quem tem a apostila física em mãos que pode começar a leitura para a prof? Pode ser, Vitória? Pode. O trabalho urbano. Nas aulas anteriores, você aprendeu sobre a industrialização brasileira entre o fim do início do século XIX e início do século XX. Viu também que muitos imigrantes vieram para o Brasil em busca de trabalho e de oportunidades para construir uma vida melhor. O tema deste e dos próximos módulos é o universo do trabalho. Você vai estudar aspectos da vida dos operários brasileiros nas primeiras décadas do século XX, bem como algumas formas de organização de luta dessas pessoas para a conquista de condições mais dignas de seu trabalho. Muito bem, né? Então, o que a Vitória acabou de ler para nós, né? Que nas aulas anteriores, o que a gente aprendeu? Sobre a industrialização brasileira, né? Entre o fim, isso aconteceu em que período, gente? No final do século XIX, início do século XX, correto? E aí, agora nós vamos. O que a gente aprendeu também? A chegada dos imigrantes, né, no Brasil. Também houve a migração, né, dentro do nosso próprio país, né, que as pessoas migravam de outros estados, né, para essas regiões que estavam tendo maiores oportunidades de trabalhos, né, com melhores condições de vida também. Então, agora nós vamos estar abordando nesse módulo o quê? O universo do trabalho, como esses operários, né? Como era a vida desses operários? Os operários, eles eram o quê? O trabalhador da indústria, né? Especialmente aqueles que exercem a ocupação manual ou mecânica, né? Então, esses operários brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Ok? Tudo ok, então? Agora a prof vai estar abrindo a nossa tela para o compartilhamento. Essa página aqui, prof. Só um momentinho que a prof já vai olhar.
Isso, essa página. Essa página mesmo, Lô. Vocês receberam o link para compartilhar? Pode ler qual página? Eu não recebi. Não, também não recebi. Eu também não recebi, Pro. Tá, espera só um minutinho. E agora? Ainda, agora sim. Agora deu. Agora sim? Sim, prof. Agora deu. Pode tocar. O que vocês estão visualizando? A página da prof, né? Sim. Sim. Ok. Sim, prof. Então, agora a prof vai estar compartilhando com vocês a apostila, né? Para que assim a gente consiga estar em sintonia. Certo, meus amores? Então, trabalho urbano, ok? Essa parte aqui, a Vitória já leu. A prof já explicou, né? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a imagem que aparece, né? Aqui são os operários de uma fábrica de tecidos, né? De juta. Juta, gente, geralmente são aqueles sacos onde eles colocavam o café, né? Um saco de pano, né? Que eles têm uns quadradinhos mais largos, né? Isso em São Paulo no ano de 1931. Então elas eram as operárias, né? Você pode ver que por mais que tenha, né, o maquinário industrial, muito trabalho aqui realizado era braçal, né? Manualmente, né? Com a ajuda do trabalho mecânico. E aí, vamos trocar uma ideia. Considerando que você estudou até este momento da história, né? Tanto em história como em geografia, quem trabalhava nas fábricas brasileiras no início do século XX? Quem eram essas pessoas? Os operários? Os operários. E quem eram esses operários? Os imigrantes? Os imigrantes, né? Mas era somente os imigrantes que trabalhavam? Não. Os imigrantes também? Tínhamos os imigrantes, os trabalhadores locais brasileiros, né? E também os imigrantes. Se vocês puderem preencher, né? Ó, quem eram esses operários que trabalhavam nas fábricas, né? Então, no caso, os trabalhadores, eles eram a maioria imigrantes, os era de imigrantes, em sua maioria era de imigrantes, né? Mas havia também trabalhadores locais e brasileiros, né? Havia também trabalhadores locais e brasileiros. Esses brasileiros, no caso, meus amores, ele entra como se fosse de outros estados, né? Do Brasil. Ok? E vamos lá, meus amores. Quais eram as condições de trabalho desses operários nessa época? Como você acha que eram essas condições de trabalho? Ruim, né?
Essa daqui é uma pergunta que nós vamos descobrir a resposta a partir desse módulo, certo? Como será que eram as condições de trabalho desses operários nessa época? Será que eram ótimas condições? Será que eles tinham ótimos salários? Sua jornada de trabalho era justa, né? Como era o local onde eles trabalhavam? Será que era um local seguro? São essas perguntas que nós vamos estar sanando a partir desse módulo 9, certo? Trabalhadores das fábricas brasileiras no início do século XX. Meus amores, peguem um marca-texto, Posso ler, muito prof? Eu decorei importante. todo o texto. Pode ler. Quem está falando com a prof? A Júlia. Júlia, pode ler, meu amor. Prof, eu leio a página inteira ou até Página 98. Sim, mas eu leio toda a página ou só até onde? Só essa parte aqui que a prof já grifou, tá? A parte rosa, depois a gente vê se você continua ou se algum amigo quer ler também. Tá bom. Eu quero. Os Tá. trabalhadores das fábricas brasileiras no início do século XX. Você já conhece os motivos que levaram italianos, portugueses e japoneses, e pessoas de outras nacionalidades, a imigrarem para o Brasil. E sabe que esses imigrantes trabalhavam tanto no campo como nas cidades. Entre aqueles que atuaram nos espaços urbanos, uma minoria iniciou atividades empresariais, chegando a erguer grandes indústrias. A maioria, porém, era constituída por trabalhadores assalariados, ou seja, o trabalhador do imigrante foi empregado em larga escala no Brasil. Muito bem. Então, assim, o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Os motivos que levaram esses imigrantes a virem para o Brasil, né? Principalmente imigrantes italianos, portugueses, japoneses e as pessoas de outras nacionalidades. Quais foram os motivos que levaram eles? Impostos muito altos, a seca, né? Dificuldade, a pobreza. Então, vários motivos, né, de cada nacionalidade específica, levou eles a verem a vinda para o Brasil como uma oportunidade, né, de uma vida nova. Então, a gente também aprendeu que os imigrantes, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles tinham duas opções. Ou eles trabalhavam na lavoura cafeeira ou nas cidades. Também vimos que os portugueses, eles atuaram mais no espaço urbano, né? Justamente até mesmo pela facilidade da língua. E uma minoria iniciou atividades empresariais e chegaram mais tarde a erguer grandes indústrias. Mas a maioria era constituída por trabalhadores assalariados, né? Aquele que trabalha e recebe o seu salário. Ou seja, o trabalho do imigrante foi empregado em larga escala no Brasil. Porque até mesmo esses imigrantes, por mais que houvesse dificuldade na língua, né? O que acontecia? Como lá na Europa a Revolução Industrial já estava muito forte com esses maquinários, essas modernidades a partir do século XVIII. Então, eles já vinham para o Brasil, muitas vezes com alguma profissão bem estabelecida, eles já tinham conhecimento de como essas máquinas funcionavam, né? E para os brasileiros ainda era novidade. Até aí, ok, meus amores? Vocês estão ouvindo a prof? Sim, prof. Sim, pronto. Quem gostaria de ler aqui a parte rosa? Lourenço. Eu. Pode ler, Lorenzo. Como você já sabe, muitos empresários preferiam contratar o trabalho dos estrangeiros a empregar escravizados afro-brasileiros. Em 1901, a população operária no estado de São Paulo
foi calculado em 50 mil pessoas, das quais os brasileiros não chegavam a 10%. No mesmo ano, a população operária na capital do estado, a cidade de São Paulo, era de 8 mil, dos quais 5 mil, 60% eram estrangeiros e os italianos predominavam largamente. Isso mesmo. Então, o que a gente viu, gente? Que em 1991 a população de operários do estado de São Paulo foi calculada em 50 mil pessoas. Gente, era muitas pessoas estrangeiras naquela época, muitos imigrantes, né? E das quais os brasileiros não chegavam a 10%. No mesmo ano, a população operária na capital do estado da cidade de São Paulo era de 8 mil, dos quais 5 mil eram de estrangeiros. Então, aqui você vê essa proporção, né, que a prof até mesmo explicou antes para vocês, né? A facilidade de muitos operários, de muitos imigrantes encontrar um local, né, uma fábrica para trabalhar é grande. Por quê? Porque eles possuíam um conhecimento prévio dos maquinários, da indústria, né, que estava cada vez mais crescentes no nosso país. Mas havia também os migrantes, né, que eram trabalhadores de outros estados que se deslocavam de seu lugar de origem para os centros que se industrializavam, buscando melhores condições de vida, né? O migrante é o quê, gente? Aquela pessoa que muda de seu lugar para a região, para outro estado, outra região dentro do seu próprio país, né? Então, assim, ó, exemplo, a prof é uma migrante. A prof nasceu no estado de São Paulo, depois a prof foi criada no Rio Grande do Sul, depois a prof veio parar em Santa Catarina. Então, eu sou uma migrante, né? Eu não nasci na mesma cidade, cresci na mesma cidade, vivi na mesma cidade. É no caso do meu esposo. Meu esposo nasceu em Balneário Camboriú e mora até hoje aqui em Balneário Camboriú. Ele nunca saiu daqui, ele só saiu para viagens rápidas, né? Para conhecer, para tirar férias, mas em si sempre permaneceu aqui. Então, esse é um exemplo de migrantes, né? Muitas vezes vocês nasceram aqui em Balneário, mas às vezes seus pais, né, nasceram em outro estado, em outra cidade, né, do seu local de origem, eles acabam migrando para outra região dentro do seu próprio país. Alguém tem alguma dúvida sobre migrantes e imigrantes ainda? Prof, Oi. imigrante, só para ter certeza, são as pessoas que vêm de fora. De outro país, você migra de país. E vem para cá. Isso. Imigrantes são os que permanecem aqui? E se deslocam dentro do seu próprio país. Exemplo, meu amor. Olha só, Ju. Ano Se passado, você por sai... exemplo, eu morava em uma cidade e esse ano eu vim para cá, um exemplo. Isso mesmo, você migrou da sua cidade e veio para cá. Então, você nasceu nessa cidade que você estava no passado? Assim, prof, eu sempre morei lá até quando nasci. Então, muito bem, você outra migrou cidade. para outra cidade, certo? Quando a gente fala em migração, a gente fala migrantes, que são aquelas pessoas que tudo que você, vamos supor, se tu saiu daqui e vai morar lá no Acre, você migrou de Santa Catarina, Balneário Camboriú e foi morar no Acre, né? E imigrante é a partir do momento que você sai do seu país de origem. Sim, entendi. Imigrante, país de origem, migrante é somente a região, o local, porque você não saiu do seu país de origem, você só mudou de estado, cidade. Ok? Ok, prof. Muito bem, então. O prof vai só concluir aqui a 98, e aí depois... Não, eu vou pedir para alguém ler aqui essa parte rosa aqui para a prof da 98. Alguém gostaria de ler? Posso ler, prof? Pode. Pode, Juju.
No início do século XX, ou seja, até a década de 1930, parte da população brasileira mudou-se de suas localidades de origem, principalmente para fugir de problemas econômicos, que impossibilitavam a sua permanência nessas regiões. Muitos saíram da região nordeste do estado de Minas Gerais e do interior do Rio de Janeiro, em direção à capital carioca ou ao estado de São Paulo, que ofereciam maiores oportunidades de trabalho tanto na indústria como no campo. Muito bem. Então, aqui, o que a Júlia acabou de ler para nós, relata o quê? Que no início do século XX, né, parte da população brasileira começou a migrar do seu local de origem, né, para fugir de problemas econômicos, né, até mesmo aquele o sonho, né, de muitas pessoas que eram criadas na vida rural, nas fazendas, de ir morar na cidade grande, né? Então, assim, eu posso dizer, minha avó nasceu em 1927 e ela se mudou para São Paulo, né? Ela tinha esse grande sonho de ir para uma cidade grande. Então, ela saiu de uma cidade de interior lá do Rio Grande do Sul, gente, que não tinha nem na época o quê? 2.000 habitantes, e olha lá, para ir morar na grande capital, né, do país, né, que até então, São Paulo, principalmente, claro que hoje, São Paulo é muito importante para o Brasil, mas naquela época, São Paulo, Rio de Janeiro, eles eram as maiores cidades, né, de oportunidades, a terra das oportunidades, né, então muitos saíram da Nossa, sua região. avó nasceu antes que o meu biso. A minha avó nasceu muito tempo atrás mesmo. Meu biso nasceu em 1940. Teu bisa? A minha avó, ela faleceu com 96 anos. Jesus amado. Meu biso ainda não chegou lá. Parece o palhaço carequinha, sabia? É, é que a minha avó, na verdade, deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha avó, ela foi mãe muito tarde, sabe? Então, por isso que quando a minha mãe tinha. A minha avó teve minha mãe com 34, 35 anos. Assim, para aquela época era muito tarde você ser mãe nessa Sim. época, né? Porque antigamente, quanto mais cedo você tivesse filhos, era melhor, né? Principalmente para as mulheres, porque elas eram privadas de estudo, a maioria, né? Então elas já eram criadas para ser donas de casa, né? Então, a partir de 1930 que começou essa revolução mesmo no nosso país. Fala, meu amor. Eu tenho uma coisa que, tipo assim, ela não é nada a ver com a aula. Então, no final da aula, eu queria muito mostrar pra prof. Tá, No pode. trabalho de história, a nossa família, a família Bechtold, é tipo super organizada com praticamente tudo. E um homem chamado Volney Bechtold fez um livro da nossa família. Tá aqui em casa, na verdade, o livro. Esse Uau! Que legal! Aí eu tirei todas as informações daqui. E aí no final da aula eu quero mostrar pra todos. Show! Que legal! Olha, tem um livro, né? Com a história da família. Que Tem importante! informações sobre meus tetravôs. Meu Deus! Então vamos continuar aqui. Fossem migrantes ou imigrantes, o que esses trabalhadores encontraram? Quais condições de trabalho eles enfrentaram? Eles de fato conquistaram melhores condições de vida? É isso que você vai descobrir ao realizar a próxima atividade Tá dando eco. e no decorrer das seguintes aulas. Fala, Felipe! Tá dando eco. Tá dando eco? Ok. Tá dando eco, mas não tá dando tão forte, tipo. Não. Só um pouquinho. Então, peraí. E agora, melhorou? Sim, é o Lourenço mesmo. Isso. Então vamos lá, meus Não amores. era, eu tava com o microfone desligado. Eu acho que era algum problema no Meet mesmo. Não é a prof.
Porque a prof tá com o fone de ouvido no computador e a prof vê vocês pelo celular, Ah, tá. entendeu? Geralmente a prof tava ao contrário. Deixa eu ver se a prof fica melhor assim a voz. Não tá muito baixa? Tá bem melhor. Ah, então tá. Então vamos continuar. Agora não vai dar eco, porque daí a prof vê vocês aqui. Ó. E a prof. Porque aqui a prof está reproduzindo a tela da apostila, né? Então vamos lá. Relê o trecho do texto a seguir. E depois faça o que se pede. Em 1901, a população operária do estado de São Paulo foi calculada em 50 mil pessoas, das quais os brasileiros não chegavam a 10%. Certo? Até aí, ok? Então, assinale o gráfico que representa a situação descrita no parágrafo. Diz o seguinte: 50 mil pessoas, dos quais 10% não chegavam a brasileiros. Então, quer dizer o quê? Que a parte amarela representa os imigrantes e a parte azul representa os brasileiros. Gente, 10% eram de brasileiros. Qual gráfico você acha que representa 10%? O 2. O segundo. O segundo, né? Esse gráfico aqui? Isso? Sim. Então, vocês podem assinalar a resposta correta, né, gente? Então, analisando o nosso gráfico, que representa a situação descrita, diz que realmente a maioria era de imigrantes, sendo somente 10%, né, gente? 10% é muito pouco, né? 90% era de estrangeiros. Então, faço um X aqui. E vamos lá. Letra B. Por que havia preferências pela mão de obra imigrante se havia muitos brasileiros, inclusive ex-escravizados em busca de trabalho, gente? Os europeus sabiam mexer nas máquinas. Porque eles não queriam contratar escravizados. Então, gente, a maioria das crenças se baseava que o europeu estava muito mais preparado para O europeu enfrentar. estava mais preparado para plantio por causa que eles já trabalhavam com isso antes do Brasil. Isso mesmo. Então, diz o quê? Que os europeus já estavam, né, muito mais preparados para enfrentar o quê? A demanda de trabalho nas indústrias que os ex-escravos, né? E sem contar que a maioria dos donos das indústrias, das grandes indústrias aqui no Brasil, eles também eram donos de grandes fazendas. E eles estavam muito descontentes com o final da escravidão, né? Mas o principal motivo foi porque eles acreditavam que os imigrantes estavam, né, muito mais Tinham preparados. mais habilidade, já tinham mais experiência e agilidade com isso. E habilidade para trabalhar nessas indústrias, né? Podemos continuar? Por mim, pode continuar, prof. Então tá, vamos lá. Número 2. Observe o mapa do Brasil. Pinte os estados de onde mais partiram migrantes no período entre o início do século XX e a década de 1930.
Então, gente, de quais foram os Eu acho os que eu estados? tava falando que era da região Nordeste de Minas Gerais. Isso mesmo, né? Então, diz assim: os estados, né, aonde partiram a maioria dessa população, nós vamos encontrar aonde? Só um momentinho, vamos voltar aqui para a nossa apostila, né? Prof, me diz na região, saíram da região Nordeste do estado de Minas Gerais e do interior de Rio de Janeiro. Muito bem, isso mesmo. A maioria dos trabalhadores, ó, aqui, ó, muitos saíram se encontra a resposta lá na página 98. Muitos saíram da região Nordeste, do estado de Minas Gerais e do interior do Rio de Janeiro. Então, o que que eu vou pintar aqui nesse mapa, gente? A região Nordeste de Minas Região Gerais. Nordeste, vou pintar aqui Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porque o que está falando ali? A maioria dos trabalhadores. Não quer dizer, gente, que saiu alguém do Pará, do Mato Grosso, do Paraná, saíram, mas a maioria migrou dessa região, né? Então, o que que nós vamos pintar? Prof, então ficou. Região Nordeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ok? Podemos continuar, meus amores? Sim, prof. Então vamos lá, letra B. Por que houve esse movimento migratório, gente? Porque, principalmente Para melhores condições de trabalho? principalmente para fugir de problemas econômicos que Para melhores Isso, condições de vida. isso foi provocado principalmente por problemas econômicos, causado pela prolongada seca, né? Que atingiu aqueles estados, dificultando o quê? A permanência no local de origem, né? Então vamos lá. O movimento migratório, ele foi provocado por quê? Por problemas econômicos, causado pela prolongada seca que atingiu aqueles estados, dificultando a permanência em sua cidade ou seu estado de origem, né? No seu local de origem, no caso. Prof, Oi. você pode repetir tudo rapidamente, tipo a frase inteira, porque eu não consegui pegar o final.
Tá, prof, repete, meu amor. Aí, prof, hoje tem educação física, não tem ou não? Ao vivo. Acho que tem. Era Que para ter horas? às 3 horas. 6h04. Era às 3 horas a educação física? Sim. Ontem, Sim. horas. Tá, só um momentinho que a prof vai olhar aqui. Não era ontem às 3 horas? Era ontem, mas tinha para hoje também. É o cronograma de horários. Eu fiz aula. Lorena, seu microfone está ligado. Ah, foi mal. Só pareceu que ele postou uma videoaula. Para mim parece apenas uma videoaula do professor. Ok, já vamos ver. A prof está abrindo aqui. Para mim também só em videoaula. Alguém está raspando alguma colher, gente? Por favor. Desliguem o microfone. Hoje não tem. Educação física é aula gravada, tá? Nossa aula termina 15h45. Sim, prof, ele já postou a videoaula. Isso, muito bem, então. O professor Renato, né? Então, vamos lá. Por que houve esse movimento migratório mesmo, gente? Ele foi provocado por problemas econômicos, né? Causados pela seca prolongada, né? Que atingiu esses estados, né? Levando o quê? A migração, né? Dessa população, porque eles tinham dificuldade de permanecer no seu local de origem. Ok? Podemos continuar? Sim, prof. Então vamos lá, meus amores. Número 3. Observe a seguir uma reprodução do quadro Retirantes, de Cândido Portinari. Nessa obra, o pintor retratou o sofrimento de pessoas que, sem opções, decidem abandonar a sua terra em busca de uma vida melhor. Gente, a seca, nós estudamos a seca no Nordeste, lá na apostila 1, né, em geografia. A gente viu que a seca assola muito aquela região. Então, imagina, você não tem água, não tem lavoura, não tem gado, não tem como se manter, né? Então, o que você tem que fazer? Migrar da sua terra natal, né? Em busca do quê? De uma vida melhor. Então, isso aqui, Cândido Portinari, ele fez essa obra, né? Em 1944, né? Que retrata o quê? A migração de uma família do sertão nordestino. Certo? Até aí, ok? Então, com base nessa obra de arte, nós vamos responder algumas questões. Então, vamos lá. Mas antes de responder essas questões, vamos descobrir quem era Cândido Torquato Portinari, né? Ele era filho de imigrantes italianos, nasceu numa fazenda em Brusque, no estado de São Paulo. De família humilde, com 15 anos foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Portinari é um dos pintores mais conhecidos no Brasil. E muitas de suas obras retratam o quê? Questões sociais, como o quadro Retirantes.
Além de quadros, ele pintou também grandes painéis. O mais famoso destes é Guerra e Paz, que está exposto no prédio da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Então, ele foi um grande pintor brasileiro, né? Só que ele era de filhos de imigrantes italianos, né? Então vamos lá, meus amores. Quantos personagens há nessa tela? 8. 8 personagens? Será? Eu contei 9 personagens, prof, porque Eu contei 8. canto tem uma criança, parece ter uma criança no colo dessa mulher. Isso mesmo. Então vamos contar aqui, ó. 9. Eu contei assim. 9 personagens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu contei assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê a nona? A nona, ela tem uma bebê no colo. Sim, então, Todas as 1, mulheres 2. têm crianças no colo. Tem 2 pessoas com criança no colo? Isso. Tem Na uma verdade, pessoa- tem atrás do homem, embaixo do que ele está segurando, tem uma pessoa ali atrás. Sim. Mas ele não está enxergando as 2 crianças no colo, é isso, Lorenzo? Cadê a outra? Ó, tem a imagem que a moça... Porque a outra tá com a mão dada embaixo. Tem uma criança, meu amor. Está vendo a moça que está com um saco de roupa na cabeça? Sim, só que embaixo dela tem um. Ela tem um bebê no colo. Sim. Sim, só que. E o outro bebê? Embaixo tem uma criança segurando a mão do, provavelmente, pai. Sim, Aqui então, nós uma temos um vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, são 9. Você enxergou o vovô? Sim, né? Aí tem mais uma moça criança. ou uma mulher, né? Eu acredito que seja uma jovem, já dos 17, 18 anos. Ela também está segurando uma criança no colo. Verdade! Nossa, que criança feia. É porque, com a seca, o que ele retratou? A fome, né? Então, quando ele retratou a fome, ele retratou já a criança, né? Então são Compartilhando 9. os ossos, mas tem 9 pessoas. Então, resposta letra A, 9 personagens. Ok? Podemos continuar? Letra B. Observe os adultos representados. Quantos são homens? 2. 2. Então, nós temos 2. Descreva cada um deles. São 2 homens, um jovem e um idoso. Então, vamos lá. Nós temos uma criancinha de capuz aqui. Não, são 2 homens só. Homem ou homem menino também? Não, é só adultos. Observe os adultos. 1, 2. 2. Isso. Jovem e um Vamos lá. idoso. São 2 homens. Certo? Um jovem e um idoso.
e um idoso. Como eles são? Vamos descrevê-los. Um é velho, outro é jovem. Sim. Eles são pessoas gordas? Não. São pessoas magras, com ar de sofrimento, né? Mas tem uma criancinha ali que tá meio gordinha. Parece grávida. Mas são os adultos. A criança, quando ela é bem pequena, a maioria das crianças tem essa protuberância na barriga. Mas nesse caso, gente, nada mais é do que, muitas vezes, vermes. Se eles não tinham condições de comer, né, de se alimentar, eles bebiam qualquer água, eles pegavam qualquer comida, eles não tinham esse... como é que eu falo? Não é questão de hábito de higiene, é uma questão de sobrevivência, né? Cuidado, Então, muitas vezes, naquela cuidado. época, eles não sabiam... Cuidados, muito bem. Eles não... Muitas vezes, a sede era tanta que eles não iam preparar uma panela para aquecer a água, para ferver, para matar tudo o que nos causa, nos faz mal, né? Entendi. Então, vamos lá. São 2 homens, um jovem e um idoso. São pessoas magras, com um ar de sofrimento, né? E ali? O jovem. Como é o jovem? O que ele usa? Ele... Um chapéu. Chapéu de palha e roupa remendada. Nada. Jovem usa e suas roupas são remendadas. O idoso tá tão desnutrido que ele precisa andar com um pau na mão. Justamente, já está cansado, né? O jovem usa chapéu de palha, suas roupas são remendadas e eles estão descalços, estão de calçado Descalço. e está Provavelmente ali a gente consegue ver que tá tudo desgastado, tudo queimado o pé. sim, descalço. E agora nós vamos falar sobre o idoso, né? O idoso não usa camisa, sua aparência De desnutrição. desnutrido. O idoso. Vamos lá. Cansado. Com isso maiúsculo. O idoso não usa camisa. Tem uma aparência desnutrida. Frank. Prof, tá entrando toda hora esse tal de Mika Milando. Quem que é ele? Quem? Mika Milando. Não sei. Desnutrida. Mica. Não é o Micael? Eu também acho que é o Mikael. Não, porque o Mikael, o perfil dele tem um M em volta roxo. Esse é um M em volta verde. E o sobrenome do Mikael não é esse. Mica Milano. Ah, é a Camila. Oi, Camila. Camila, a aula é às 15h45, tá, meu amor?
questão do idoso, eu acho que a gente também deveria de comentar sobre a tora que ele está levando, porque representa estar fraco. O que foi, meu amor? Na descrição do idoso, eu acho que a gente também deveria de comentar sobre a tora que ele está levando, porque representa que ele está fraco. Ok. O idoso não usa camisa, tem uma aparência desnutrida. Está aparentando estar fraco, né? Fraco e cansado. Cansado. A gente vê que ele tá com uma bengala, não. Isso. A sua aparência, né, apresenta cabelos brancos, cabelos e barbas são brancas e segura um cajado na mão. Sim. Aparenta ser bem idoso, né? E barbas. Prof, Oi. eu coloquei a minha resposta, tipo assim, no mesmo sentido, só que eu acrescentei mais coisas. Não tem problema. Ok. Fala para a prof como é que foi a sua resposta. Eu coloquei 2 óvulos, um jovem e um idoso. O jovem está com uma das mãos dadas para uma menina e a outra carregando uma bagagem. O do chapéu é magro com ar de sofrimento. O idoso, magro com ar de sofrimento, sem camisa. Lisa, a aparência desnutrida, anda com um pedaço de madeira na mão para se apoiar. É fraco e está cansado. Isso. Muito bem. E agora, meus amores, quantas personagens adultas são mulheres? Então, podemos ver que nós temos 2 mulheres adultas, né? São 2 mulheres adultas. Duas? Uma 2. só, né? É porque a outra a gente já considera que É, ela não né? é Tipo, criança, né? é. Ela já é grande, ela já é quase o tamanho, suposta mãe, ela pode ser uma irmã, né? Então aqui a gente pode considerar 2 mulheres adultas, né? Então são 2 mulheres adultas. E como é que está cada uma delas? A mulher do centro tem cabelos pretos e sobre a cabeça leva uma trouxa branca. E também segura um bebê em seu colo. Prof, pode repetir? Então vamos lá. A mulher ao centro tem cabelo preto. Tá aí, ok? Cabelo preto. Ela segura com uma mão
uma trouxa branca em sua cabeça. E também carrega em seu colo um bebê. Prof, desculpa que a internet cheguei, voltei só agora. Ok, meu amor. Você quer que a prof repete a letra C? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá. Quantas personagens adultas são mulheres? Então, são duas personagens, são mulheres. Ok? E vamos descrever cada uma delas. O prof vai voltar aqui. O que a gente observa? A mulher ao centro, ela segura com uma mão uma trouxa branca sobre a sua cabeça e carrega em seu colo um bebê, né? Ela também tem cabelos pretos. Aí você pode acrescentar, né? Que ela também está descalça. Ambos, todos estão descalços, né? Que isso é um sinal de pobreza. Fala, meu amor. Como se escreve a palavra, acho que é trouxa que você falou, que ela tá segurando? Trouxa com X. Sim, mas normalmente? Normalmente. Tá bom. Trouxa. T-R-O-U-X-A. Trouxa. Uma trouxa branca sobre a sua cabeça. E carrega também um bebê em seu colo. E a outra mulher? O que a gente observa nela? Eu acho que a gente observa que ela vai com alguma coisa no colo também, né? Parece uma criança. Justamente, né? A outra mulher, ela utiliza um vestido, está descalço e carrega uma criança no em seu colo. Então, como essa mulher, né? Ela usa um vestido, está descalça e carrega uma criança desnutrida em seu colo. É que a gente consegue enxergar os ossos, né? Sim, a costela marcada. Uhum. Carrega um menino no seu colo, no qual dá para se ver os ossos. Aí vocês complementam da forma que vocês acharem melhor, né? Mas é isso que a gente consegue visualizar. Então vamos lá, meus amores. Temos a letra D, na página 102. Temos a letra E F, certo?
Então vamos lá. Letra D. Gente, a letra D, ela é mais extensa, né? Quantas crianças estão representadas? É possível saber se são meninos ou meninas? Descreve-as, né? Descreve-as. Crianças, conta com o bebê junto? Conta com o bebê junto, eles são crianças, né? Sim, prof. 5 crianças. São 5 crianças? Muito bem. Então, você vai ter que descrever agora as 5 crianças. Certo, meus amores? E vamos. A professora vai explicar, tá? Porque já são 15h30. E aí depois a gente continua, né? Então, o que, que a gente observa nessas crianças? Nós temos 5 crianças, né? Na nossa imagem aparece 5 crianças. Como são essas crianças? Uma dessas crianças está no colo e aparentemente está nua. Ok? Mostrando sinais de desnutrição. A outra criança que a gente pode observar aqui, que está no colo e aparenta ser um bebê recém-nascido, né? Uma criança, um bebezinho, né? Com pouco tempo de vida, né? De nascimento. Mas não dá para ver se ele tá magro, se ele tá gordinho. E não dá para ver. Porque Então, ele tá com uma toalha enrolada. tá enrolado. Então, a gente só tem essa base, né, para descrever, que aparentemente parece ser um recém-nascido, né? Que está envolto ou está coberto com um pano branco. Que é isso que o Lorenzo até mesmo destacou, né? Nós não podemos saber se ele está desnutrido, se como ele está, porque ele está coberto, né? Mas provavelmente ele deve estar igual a criança outra, porque a mãe também não tem condições de comer nada, de beber nada. O leite acaba não tendo a quantidade apropriada de gorduras e proteínas, né? Então o bebê com certeza está em más condições também de vida. Também, né? Infelizmente. E a outra criança que nós também podemos ver, né? Ela está ao centro, né? Ela utiliza um chapéu, está descalça, aparentemente é desnutrida. Mente magra, né? Isso, muito magra, né? Que aqui nós temos mais 2 crianças, né? Como é que são essas crianças, meus amores? As crianças lá do canto direito, Isso. uma tá, não sei, com a barriga mais volumosa e a de trás ela tá triste, ela aparenta estar triste. Isso, né? No canto, são Então, se vê o quê? meninas? Ou é um menino? A gente pode observar que esse primeiro desenho é um menino, né? E ele tem camisa xadrez, pernas tortas, está descalço. E atrás podemos
Por que deduzir ele tem essa barriga de coxinha, parece? isso. A prof já explicou, né, meu amor? Vermes, né? E isso pode ser vermes também, né? A gente tem que, pode ser uma hérnia, né? Então, ele retratou justamente nesse caso dessa obra, ele mostrou com um contraste da desnutrição, certo? Com a falta de saneamento básico, causando o quê? Aquelas Doença. famosas barrigas de vermes, né? Que acaba inchando, né? Não quer dizer que a pessoa seja saudável, né? Muitas vezes é o contrário, né? Mostrando que eles não tinham condições de um saneamento básico decente. E aqui deduzimos o que seja uma menina, né? Que está muito triste. Que está muito triste, né? E não dá para ver o corpo dela por causa que a outra o menino está na frente. Isso mesmo, com semblante triste, né? Ambos têm semblante triste. Meus amores, e como é o ambiente, o cenário retratado? Porque esses elementos eles foram escolhidos pelo Um artista. ambiente seco. Um ambiente, Seco e né? morto. Ele retrata o quê? Um terreno árido, né? Seco, onde a gente pode observar o quê? Algumas Como o pedras. Nordeste é nas secas, né? Isso, demonstrando a seca que assolou o Brasil, né? Principalmente nessas regiões, levando as pessoas a migrarem, principalmente na região Nordeste, né? Mostrando até mesmo que a gente pode deduzir ossada de animais, né? No horizonte, a gente pode ver vários pássaros, mas nesse caso, esse pássaro aqui, que Parecem representa urubus que comem urubu, carniça. acabam representando o quê? A morte, né? Então a gente vê o sol, urubus voando, né? É isso que a gente consegue observar nessa imagem, né? O ambiente retratado na pintura, ele é um ambiente que representa um terreno árido, um terreno seco, né? Sem vida, com apenas algumas pedras, entulhos espalhados, né? Solo seco e duro. Isso, solo seco e duro, né? Na parte superior podemos ver o quê? Pode ser um sol ou uma lua, mas acredito que seja um sol, né? E podemos ver urubus, né? Que nesse caso representa o quê? Supostamente a morte, né? De alguns animais que se alimentam, né? De animais mortos. E possivelmente ele possa deduzir até mesmo ossos, né? De animais aqui. Então, isso vai muito da interpretação de cada pessoa, né? A gente primeiro tem que ver o que o artista tentou passar e cada um ver de uma forma. Exemplo, o Lorenzo, no primeiro momento, ele não enxergou a criança no colo, né? Só depois de muito a prof tentar explicar os amigos, aí ele conseguiu visualizar, né? E agora ele já enxerga com facilidade, porque agora ele entendeu o que o artista tentou passar, né? Então, quando a gente fala de obra de artes, cada um interpreta de uma forma, né? Claro que os principais detalhes a gente é quase unânime, né? Mas aí a gente entra na questão o que o artista quis passar para nós.
E letra F, meus amores, diz: relacione a situação retratada por Portinari nessa obra e o fato de muitos nordestinos terem deixado seus lugares de origem e migrarem, principalmente para São Paulo, né? Isso aí está retratando exatamente o que acontecia lá atrás, né? Que eles E migravam isso para aí São Paulo para retratando ter uma vida melhor, condições de saneamento básico melhor, um clima a melhor. busca da sobrevivência, né? Com condições melhores de vidas, complementando tudo que o Lorenzo falou, né, Lô? É. Da região sudeste. Então, eles estavam em busca do quê? Principalmente da sobrevivência, né? Prof, pode repetir? Então, relacione a situação retratada por Portinari e o fato de muitos nordestinos terem deixado o seu lugar de origem, né? Então, o que a pintura nos apresenta? A miséria, certo? A miséria que viviam muitos habitantes lá no sertão, né? E que viram nessa migração, né? Uma busca para a sobrevivência, né? Em busca de lugar melhor, né? Para poderem sobreviver com possibilidades de emprego, possibilidades até mesmo de muitas pessoas a melhores condições de vida na questão de encontrar um terreno fértil para poder plantar, uma água, né? Porque a seca que assolou o Nordeste foi gigante. E até hoje, né? E meus amores de Camboriú, deixo aqui com vocês um grande beijo. Beijo. Nós nos encontramos amanhã. Lembrando que tem aula de geografia. Prof, Oi. vai ter aula de matemática ainda hoje? Já foi postado 2 aulas Tchau, prof. de matemática. Tá? Foi Tá, postado às tchau. 13 horas. Beijos. Fiquem com Deus, meus amores. Prof, desculpa, a internet caiu agora que eu consegui voltar. É a Júlia? Isso. Júlia, minha princesa, se você quiser, pode ficar aqui e acompanhar a aula de balneário. Balneário Itajaí, tá? Tá bom, prof, mas eu acho que eu consigo, porque só faltou a D, a E e a F. Na verdade, as duas Ok, aqui minha faltam. princesa. Tá? Tchau, prof. Tchau, meu amor. Fiquem com Deus. Na próxima aula de história, que acho que vai ser só semana que vem, eu vou mostrar o livro da família Becton. Oi? Na próxima aula de história da semana que vem, eu posso te mostrar o livro da família que eu usei para o trabalho de história? Repete, por favor, que a coordenadora me chamou aqui na porta. Perdão. Na próxima aula de história, um pouco antes da gente começar, eu posso te mostrar o livro da minha família? Se você pode. Te mostrar o livro da minha família na próxima aula. Ah, o livro, claro, claro. Tá bom? Claro que pode, minha princesa. Eu tô super curiosa. Mas na A próxima minha aula, família não tem um livro publicado com a história da minha família.